É uma honra ter você por aqui. Conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Estar comigo não é pensar em mim. Existe uma certa possibilidade viva. Um certo investimento de energia foi feito. Alguém foi morto, foi azar? Karma não significa apenas o que você faz. Karma também significa o que está acontecendo ao seu redor, não é? Se você simplesmente deixar este único cálculo, 90% do trabalho está feito, você entende? Acidentes acontecem por conta de má condução e de estradas ruins, ou é pelo karma ruim da pessoa? In the Vijayanagar kingdom, No sul da Índia, no reino de Vijayanagar, havia um barbeiro. Seu nome era Redappa. Geralmente, não sei se isso prevalece aqui também hoje em dia, eles têm salões modernos e isso pode ter desaparecido. Geralmente era considerado que se a primeira coisa que você visse de manhã fosse a cara do barbeiro, isso traria azar. Sim. Sabia disso? Isso ainda existe? is it still Ainda prevalece? Não. Tradicionalmente estava por aí que você não deveria ver a cara de um barbeiro ou a cara de um dobe, supostamente era um verdadeiro azar. Particularmente a cara desse Redappa, se você vira a cara dele, algum carro virá e te acertará hoje. Algo de ruim acontecerá com você, essa reputação dele se espalhou. Então um homem very careful? tinha muito cuidado para não sair de casa de manhã, porque se ele saísse e alguém visse a cara dele, as pessoas o xingavam. Seu tonto, você veio na nossa frente, por causa de você algo ruim acontecerá conosco. Mas usualmente as pessoas precisam de um barbeiro de manhã. Então um dia, o rei tinha acampado em uma floresta próxima com o propósito de caçar. E de manhã, o nosso barbeiro foi lá para seus deveres matinais. E o rei também foi para a floresta e eles ficaram cara a cara. O rei disse, ah, meu Deus, você? Sua face foi a primeira coisa que eu vi hoje de manhã. Você é o primeiro rosto que estou vendo. Você trouxe má sorte para mim. Como você ousa aparecer na minha frente? E ele deu a ele pena de morte. Por simplesmente aparecer na frente dele e o trazer azar, ele recebeu pena de morte. Então, Tenali Rama veio a saber desse grave mau julgamento e atrocidade que foram cometidos a outro ser humano. Então, ele fez pôsteres e os colocou por toda a cidade, That king is going que o rei vai ser executado hoje, de acordo com as ordens do rei, o próprio rei. Quando o rei veio a saber que tais pôsteres tinham sido colocados e assinados Tenali Rama, ele ficou louco. Ele o chamou e disse, que tolice é essa? Então, ele respondeu, sabe esse Redappa? Sua cara é azar, por isso ele está sendo executado. Ao mesmo tempo, a cara de alguém que traz ainda mais azar também precisa ser executada. Ele disse, o que você quer dizer? Ele disse, veja, você viu a cara do Redappa, talvez algo pequeno acontecesse com você, mas a primeira coisa que o Redappa viu pela manhã foi a sua cara e ele recebeu pena de morte. Então, qual cara traz mais azar? Se você está recebendo pena de morte por ver a cara de alguém, isso deve ser uma cara que traz muito mais azar do que a outra, não é? Isso também aconteceu entre Tenali Rama e Krishna Devaraya. Os reis Mughal
vieram e acamparam do outro lado do rio, o Godavari. Agora existem barragens. Naquele tempo ele fluía plenamente. Eles vieram e acamparam no outro lado para atacar o reino de Krishna Devaraya, mas o rio estava fluindo plenamente e eles não sabiam como atravessá-lo. O exército todo tem que atravessá-lo, e quando eles estão atravessando, você pode massacrá-los, sabe? Então eles não queriam correr o risco, então eles estavam esperando o rio baixar, isso levará alguns meses para que ele baixe. Enquanto isso, existem lugares onde os povos locais sabem como atravessar. Então, Tenali Rama disse ao Krishna Devaraya, devemos atacá-los agora, porque eles não conseguem atravessar, eles acreditam que nós também não conseguimos atravessar, mas nós sabemos atravessar, nós deveríamos ir agora. Mas o Raj Purohit, o homem que lia as previsões astrológicas para o rei, foi subornado pelo rei Mughal e disse, não existe dia bom. Se o rei for agora, a vida dele estará em perigo. Tenali Ramakrishna disse ao rei, ele é apenas um Brahmin. Ele não deveria decidir a estratégia de guerra. Você é o homem que deveria decidir a estratégia de uma guerra. Deixe-o olhar para as suas estrelas e planetas. Você olha para a situação de batalha, é melhor atacar agora. O rei perdeu a coragem, porque o Purohit disse, se você for agora, sua vida estará em risco. Então ele estava hesitante. Então, Tenali Ramakrishna disse, vou te mostrar uma coisa, você apenas espere. Eles chamaram o Raj Purohit para outras consultas. Então Tenali Rama discutiu com ele que isso não estava correto. Raj Purohit disse, não há nada a se fazer, as estrelas estão assim agora. Os planetas estão dizendo que se vocês forem para a batalha agora, o rei morrerá. Então, simplesmente assim, Tenali Rama perguntou, quantos anos você tem? Ele disse, 52. Quanto tempo você viverá? Eu viverei até os 84 anos. Isso é 100% certo? Como você sabe? Ele falou sobre todos os grahas, como eles estão e o motivo de ser assim, e como ele nasceu nesse dia em particular, e ele definitivamente viverá até os 84 anos. Então Tenali Rama puxou a espada e disse, você me diz quanto você vai viver? 84? Não, você morrerá com 52. O homem começou a tremer. Ele disse, por que você está com medo? De toda maneira você não vai morrer, eu apenas arrancarei sua cabeça, mas você viverá até os 84, certamente. Então ele foi pego e Krishna Devaraya o atacou. Se ele não tivesse feito isso, ele teria sido eliminado. Muito mais tarde eles vieram e o eliminaram mesmo assim, mas naquela batalha em particular ele venceu porque eles atacaram no momento certo. Karma não significa apenas o que você faz, karma também significa o que está acontecendo ao seu redor, não é? Se você estiver vivendo na sua casa e você simplesmente fala para si mesmo, estou bem, estou seguindo todas as regras, estou bem, mas na sua casa todo mundo está vivendo de outra maneira, virá até você, não é? Não virá até você o que quer que eles façam? Virá até você. Você está simplesmente aceitando a atividade deles, que por si só é karma, não é? Sim. Você não está fazendo nada por ele. Isso por si só é karma, não é assim? Agora, a maneira que o tráfego está funcionando nas ruas indianas não é karma, é um milagre. Um tempo atrás, estive nas Ilhas Maurícias e, depois disso, algumas pessoas de Maurícias visitaram a Índia.
5 gerações atrás, os antepassados deles foram de Tamil Nadu para as Ilhas Maurícias, para trabalho forçado. Em 5 gerações, eles construíram uma nação inteira e eles estão se dando muito bem. Agora essa vontade veio, eles querem ir e ver suas raízes. Eles nunca estiveram na Índia, então eles vieram e aterrissaram em Chennai. Uma vez que você aterrissa em Tamil Nadu, você deve fazer o tour dos templos. Como você pode escapar disso? Então eles foram em um tour dos templos. Então eles foram a Tanjavur, Madurai, esse, aquele, todos, uma semana de tour, então eles vieram para Coimbatore. Então disseram para eles que deve ter sido uma experiência tanta voltar à terra dos antepassados depois de mais de 125 anos, 140 anos, na verdade. Então eles falaram muitas coisas. Uma coisa interessante que eles disseram foi, eles disseram, na Índia, Deus parece estar fazendo hora extra, porque nas ruas que vocês estão dirigindo, crianças simplesmente vão debaixo do seu carro, entram aqui e saem do outro lado. Todos os tipos de pessoas vivendo na rua, pessoas literalmente, famílias vivendo na rua, as pessoas continuam dirigindo em alta velocidade e ninguém morre. Eles morrem, mas porque temos 1 bilhão, não notamos os mortos. Sim? Quando você tem muitas coisas nas suas mãos, você não consegue contar, não é? Então eles disseram, Deus está fazendo hora extra na Índia? Talvez, algumas vezes, ele faz uma pausa. Então, acidentes acontecem em todo lugar do mundo, mas não da maneira que eles acontecem aqui. Aqui, se você chegar em casa, é um acidente. Se você não tiver um arranhão no seu carro, é um milagre, não é? O tipo de proximidade e pressão que estão fazendo no tráfego, se você não tiver nenhum único arranhão no seu carro, é definitivamente um milagre. Caso contrário, não é possível. Eu consegui dirigir meu carro sem um único arranhão até agora. É isso. As coisas estão acontecendo à nossa volta. O maior problema com os indianos é apenas este. O que está diante dos olhos deles, eles não veem, mas eles veem todo o resto que eles não conseguem ver. Esse é o problema no país. Não é um problema simples e não é uma piada, é uma tragédia. Porque se um homem morre, temos uma explicação fantástica sobre como seu antigo karma se manifestou hoje, sabe? Alguém está dormindo na rua, se eles forem atropelados, agora sabemos como o mau karma deles, sabe? Se manifestou sobre eles, eles devem ter estado sonhando más coisas, é por isso que o próprio Deus dirigiu na forma de um jovem bêbado e roubou a vida deles. Temos explicações fantásticas para situações absolutamente desumanas, que nos dão certa insulação. Não temos que olhar para isso e não temos que agir sobre isso. Porque no final das contas, tudo está acontecendo, tudo está simplesmente acontecendo corretamente, de acordo com o ciclo kármico e a vontade de Deus, tudo está acontecendo corretamente. Não deveríamos perturbar tais fenômenos divinos, não é? Sim? Tomar uma atitude contra tal fenômeno divino não será bom? Não é assim? Então, jovens como vocês,
Não se juntem a essa tragédia. Levantem-se e façam algo em relação à sua vida e à vida à sua volta. É muito, muito importante. Isto é, seria isso má sorte? Alguém foi morto, isso é má sorte? Karma. Se você não conhece o funcionamento do karma, você diz que é má sorte dele, certo? Quero que você entenda. A vida humana acontece aqui só até um ponto em que nós a administramos. Se não a administramos bem, tudo irá mal. O problema com as pessoas é que elas aplicam essas filosofias extravagantes delas só até certo ponto em suas vidas. Aplique-a para valer e veja o que acontecerá com você. Você não consegue viver um dia, não é? Sim? Entenda ela completamente na sua vida e veja, você não consegue existir por um dia. Você apenas... Isso é entretenimento. Isso é simplesmente entretenimento na mente das pessoas. Elas querem apenas brincar com isso, não aplicam realmente 100%. Se você trouxer isso aos 100%, dentro de um dia você se dará conta de que tudo é uma farsa, não é? Sim ou não? Então, nós não fazemos o que temos que fazer. Veja, o Criador te deu inteligência não para congelá-la, mas para utilizá-la, certo? Está congelada simplesmente por causa de... Uma das razões é todas essas ideias idiotas sobre a vida. Não apenas isso, todos os tipos de ideias que você tem sobre a vida, simplesmente as coloque de lado, simplesmente veja quão ativa e alerta a sua inteligência se tornará. Sim? Nenhuma ideia sobre nada, nenhuma ideia mesmo sobre nada, apenas veja tudo da maneira que é. Você verá que a sua inteligência se tornará muito ativa. Por você ter ideias, você a coloca para dormir. Para tudo você tem uma ideia pronta, então não existe necessidade de olhar para nada. Evolução desperdiçada, não é? Levou milhões de anos para desenvolver isso e agora não a estamos usando. Nós achamos que vamos guardá-la para gerações futuras. Não, se você usá-la, haverá planeta para as futuras gerações. Se não utilizarmos, não haverá nada para as futuras gerações. Namaskaram, Sadhguru. Nós escutamos frequentemente você dizer, esteja comigo. Como posso estar verdadeiramente com você? Então, estar comigo, primeiramente, o que isso significa? É sobre estar com alguém? Significa pensar em alguém? Significa produzir pensamentos e emoções sobre elas? Não. Estar comigo é apenas sobre me utilizar como uma ferramenta para ser. Isso é tudo. Estar comigo não significa que você tem pensamentos constantes ou emoções constantes. Os processos psicológicos, não importa o que você faça, todo jogo de pensamentos e emoções que acontece dentro de você, o que quer que possa ser, só pode ser uma maneira de pavimentar o caminho. Não é a jornada. Agora, você quer ir a Coimbatore? Se você produzir pensamentos sobre ir a Coimbatore, isso pavimentará o caminho. Talvez você comprará um bilhete, talvez você começará a caminhar, talvez você começará a fazer algo nessa direção, mas pensar sobre isso por si só não é ir, não é? Não importa o quanto você pense sobre isso, você não vai. Mas ao pensar nisso, você pavimenta o caminho. Sem pensar sobre isso, você não pavimentará o caminho. Só porque um pensamento, eu quero ir a Coimbatore, veio, dependendo de quão forte esse pensamento seja, igualmente rápido você pavimentará o caminho. Mas o pensamento nunca pode ser a jornada, ele está apenas pavimentando o caminho. Então, quando eu digo esteja comigo, inicialmente pode ser só um pensamento que você gerou naturalmente,
porque é dessa maneira que sua mente opera. Talvez, se o pensamento se tornar forte, ele é seguido por emoção. Se pensamento e emoção se alinham um com o outro, o que você está pensando e o que você está sentindo em um certo tempo estão juntos, então isso se torna uma corda forte, uma forte conexão com algo, ou uma forte possibilidade que você irá até lá. Se você está pensando e sentindo intensamente algo, você naturalmente irá lá, não é assim? Não importa o que seja. Agora, hoje você quer ir ao cinema, não ao satsang. Se você está sentindo e também pensando intensamente sobre isso, qual é o último filme? Qual é o último filme agora mesmo? Doom. Então, se você estiver pensando Doom, 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 e seu coração começar a bater Doom, 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 invariavelmente você terminará lá, não é? O pensamento por si só não te leva lá, mas pavimenta um caminho, te dá o ímpeto necessário para te mover naquela direção, mas ainda assim você tem que andar até o Doom. Não importa o quanto você pensar sobre ele, você não terminará no Doom, não é? Você ainda terá que caminhar. Então, pensamento e emoção são apenas instrumentos para pavimentar o caminho, mas nunca a jornada. Essa é uma simples distinção, mas infelizmente, a maioria das pessoas não entendem essa distinção. Elas pensam que pensar sobre algo já é estar lá. Alguém te disse, Bhaja Govindam, o que isso significa é... Você sabe o que Govindam significa? Go significa vaca. Govinda é aquele que pastoreia as vacas, um pastor de vacas. Pense que o pastor de vacas significa aquele que pastoreia a existência. Quero dizer que esse é o ponto de referência que... Agora, não é dito, você pensa sobre o pastor, dizendo para sua mente que ela deveria pensar no pastor. Mudhamate. A mente tola pensa sobre o pastor, porque somente se a mente pensar sobre o pastor, então ela pavimentará o caminho para você caminhar naquela direção. Então, pensar em Deus, as pessoas te pedem para pensar em Deus, não porque é uma realidade, mas porque pensando nele, dará uma direção na sua vida, isso é tudo. Então, esteja comigo quando eu digo aqui, não estou dizendo que você se sente aí e pense em mim. Isso é um pensamento muito ruim. Você poderia pensar nas pessoas do Doom. Quem são as pessoas? Elas devem ser bastante bonitas, independente de quem sejam. Então, por que pensar em mim? Então, estar com alguém não é pensar em alguém. Uma vez que você fez uma tentativa de estar em um certo espaço, uma certa possibilidade se torna um fator vivo. Não é mais um pensamento, é uma certa possibilidade viva, um certo investimento de energia que foi feito. Infelizmente, grande parte do processo espiritual no planeta é apenas passado como exercícios psicológicos, em que não existe investimento de vida, em que não existe ativação de vida. É tudo sobre pensamento e emoção. Ele simplesmente irá como um processo psicológico. Processo psicológico significa que é a sua criação. Sim, é a sua criação.
Se você ficar envolvido demais na sua criação, você perderá a criação do Criador, obviamente. Isso é o que está acontecendo agora mesmo. Se você está pensando sobre Dham, ou Sadhguru, ou Deus, ou o diabo, não importa. Se você ficar muito preso ao processo psicológico, é sua criação. Se você ficar muito enamorado da sua própria criação, você perderá a criação do Criador, obviamente. Essa é a única fonte de infelicidade, se você realmente olhar para isso. Essa é a única fonte de confusão nas pessoas. Confusão é só na sua mente, não é? Existe alguma confusão na criação? Não existe confusão nenhuma na criação. Confusão é só na mente, porque você deu muita importância ao processo psicológico. É a sua criação. Quando a sua criação ganhou tanta importância, naturalmente você é removido, completamente deslocado da criação do Criador. Isso significa que da realidade você está indo para a alucinação. Seja a alucinação sobre Deus, ou Guru, ou cinema, ou dinheiro, ou o que seja, não importa sobre o que é a alucinação. Seja uma boa alucinação ou uma má alucinação, seja você tendo um sonho maravilhoso ou um pesadelo, eles são o mesmo, não são? Você está ficando emaranhado ao irreal. Então, estar comigo não é pensar em mim, não é sentir emoções sobre mim, é simplesmente estar. Uma vez que você cometeu este erro de se sentar em situações como estas, você pode até partir agora. Uma vez que você cometeu o erro de se sentar em situações como esta, se você estiver, você só pode estar comigo, não há outra maneira. Se você pensar, você pode pensar em qualquer coisa. Se você pensa em mim ou se você pensa em algo, não é mesmo de grande importância. Talvez, em termos de pavimentar o caminho, sim. Sim, é. No que você pensar e o que você sentir é onde você naturalmente vai. Nesse contexto, sim. Mas existencialmente, isso não significa nada. Você está pensando sobre algo, isso não significa nada, porque não tem qualquer substância existencial atrelada a isso, é puramente psicológico. Então, estar aqui comigo significa, quando eu digo esteja comigo, como você sabe como estar comigo? A única maneira que você sabe como estar é ver, ouvir, estar focado. Agora, para muitos de vocês, depois de um período de tempo, aconteceu com muitos de vocês, que agora se eu disser, esteja comigo, a primeira coisa que vocês fazem é fechar os olhos, que é o que está acontecendo. Se eu disser apenas esteja comigo, naturalmente, tem muitas pessoas que estão simplesmente fechando os olhos porque de repente isso mudou. Havia um tempo em que se eu dissesse esteja comigo, eles se sentavam assim. Agora, se eu disser esteja comigo, eles estão fechando os olhos. Isso você não faz conscientemente? Ok, agora fechar meus olhos é superior a abrir meus olhos. Não funcionará dessa maneira. É simplesmente que o que você tinha como externo se tornou interno. Naturalmente, você fecha seus olhos. Se isso acontece naturalmente, está bem. Se você finge, é desperdício de vida. O problema com processos espirituais é só isso, que se alguém fez isso, todo mundo quer fazer isso. Imitando o ato, isso não acontecerá. Agora, Gautama se sentou assim, absolutamente imóvel. Você tenta se sentar assim? Não funcionará. Chaitanya Mahaprabhu dançou, então você dança como ele, não adianta. Alguém trabalhou toda a sua vida, você faz isso, não adianta. Existem muitos outros místicos que fizeram muitas coisas loucas, se você fizer, não adianta. Em um certo dia,
Adi Shankara estava andando. Você sabe, o homem andou todo o caminho, por toda a sua vida ele andou. Quando ele tinha 32, ele andou para cima e para baixo nesse país. O comprimento e a largura desse país 2 a 3 vezes. Isso significa que praticamente a maior parte de sua vida o homem esteve andando. Sim? Então uma vez ele estava caminhando como de costume e seus discípulos estavam andando atrás dele. Eles estavam passando por um vilarejo e havia uma loja que estava vendendo arak. Isso é um licor fabricado localmente. Adi Shankara simplesmente entrou, pegou um pote cheio de arak, simplesmente tomou tudo e continuou andando. Então os discípulos estavam caminhando atrás dele e as discussões começaram entre eles. Nosso guru está bebendo, por que estamos perdendo a oportunidade? Ele está bebendo? Significa que é a coisa certa? Sim? Ele mesmo está bebendo, significa que essa é a coisa certa a se fazer, não é? O próximo vilarejo chegou e todos esses caras se depararam com a loja de arak e beberam e ficaram cambaleando atrás dele. Então Adi Shankara viu isso no espelho retrovisor. Que seus discípulos tinham pernas de borracha e estavam cambaleando. Quando o próximo vilarejo chegou, ele foi para a loja do ferreiro. Lá o ferreiro tinha ferro derretido, ele simplesmente o pegou e bebeu, e simplesmente seguiu caminhando. Agora todos eles se endireitaram. Isso eles não querem fazer. Então, apenas imitar um ato é a principal razão pela qual você é incapaz de estar. Desde a sua infância, eles te disseram para imitar alguém. Essa é a maior razão pela qual as pessoas não conseguem estar, sabe? Principalmente as pessoas da imprensa, quando eles vêm, eles perguntam, quem é seu modelo? Eu disse, o que é isso? Eu nunca escutei nada sobre isso. O que é um modelo? Não. Quem é o seu modelo? Isso significa quem você está imitando? Ou quem te inspirou? Talvez isso é o que eles estão perguntando. É importantíssimo que seus filhos cresçam sem um modelo, principalmente que não seja você. Nós sempre pensamos que temos que definir um modelo. Se você definir um modelo, isso é esforço desesperado para ser algo diferente daquilo que você é. Nesse esforço, essa qualidade natural de ser é completamente perdida em um ser humano. Ele está sempre desesperadamente tentando ser alguma coisa além do que ele é, o que tira a habilidade dele de simplesmente ser. Geralmente, essa é uma pergunta comum que continua vindo até mim. Gerações mais velhas de pessoas que têm tentado desesperadamente ser espirituais, eles foram a todos os discursos sobre Gita, eles escutaram todos os Vedantas, eles escutaram muitas coisas, eles acreditam que eles sabem todas essas coisas melhor do que o próprio Krishna, mas eles vêm aqui e olham ao redor e veem, depois de um tempo, eles se dão conta que essas pessoas jovens que não sabem nada sobre qualquer espiritualidade estão pulando e voando por aí, mas eles estão apenas sentados e assistindo. Essa pergunta vem até mim diversas vezes. Eu fiz tanto. Eu sempre quis isso na minha vida. Nada está acontecendo comigo. Eu posso ver esses meninos e meninas jovens, eles não sabem nada, mas eles estão voando por aí. O que é isso? O problema todo é que você está desesperadamente tentando ser algo diferente daquilo que você é, que simplesmente destrói a própria maneira que você é. Modelos você tem imitado demais. Imitação envolve tremendo cálculo, não é? Sim? Envolve? Se você quer imitar alguém, você nunca consegue imitar alguém totalmente.
You want to Você improve. quer melhorar sua imitação também, não é? Sim? Então, imitação envolve tremendo cálculo. Uma vez que o cálculo vem, você não pode estar. Uma simples maneira de aprender a estar é apenas deixar este único cálculo. What can I get O que eu vou ganhar com este satsang? Apenas deixe isso. Você não tem que ganhar nada, ok? Você não tem que se beneficiar disso. Apenas desperdice metade do dia e vá. De verdade, o que vou ganhar com minha meditação? Nada. Apenas desperdice 15, 20 minutos todo dia, você os desperdiça. Apenas perdendo tempo, isso é tudo. Então não medite, não faça nada, simplesmente aprenda a perder tempo. Nada precisa acontecer. Isso não tem a ver com descansar, não tem a ver com se tornar saudável, não tem a ver com se tornar iluminado, não tem a ver com alcançar os céus. Isso é apenas desperdiçar tempo. Quando você não está tentando ser nada, não está tentando conseguir nada, você está. Você se tornou muito em tudo. Você quer ganhar algo? Essas são todas terminologias modernas. Qual é o resumo do satsang de hoje? Se você procurar um resumo, você só conseguirá coisas insignificantes. A coisa real nunca chegará até você. Se você quiser a coisa real, pare com esse negócio de resumos. Simplesmente esteja, nada precisa acontecer. Veja, por que as pessoas não têm a consciência necessária para ser? Uma alternativa foi sugerida que é você simplesmente estar apaixonado, porque isso é um estado em que, até certo ponto, eu não diria todo o caminho, até certo ponto você pode ficar sem um resumo, mas isso geralmente não é verdade. Embora você ache que está apaixonado por alguém, se eles não derem o que eles deveriam dar, tudo vai desmoronar, não é assim? Sim ou não? Geralmente, um caso amoroso é apenas um esquema de benefício mútuo, não é? Sim? Você me dá isso, eu te darei aquilo. Se você não me der isso, não te darei isso. Sim ou não? Então, todas essas conversas sobre desenvolver um senso profundo de amor ou compaixão, isso, aquilo, é só para isso? É apenas em direção a esse fim? Ou seja, você está removendo a expectativa? O que eu deveria ganhar is being removed. está sendo removido, criando um forte senso de emoção perante alguém? Caso contrário, a mente está calculando, isso está bem, por que eu deveria fazer isso, o que eu receberei? Apenas remova isso, isso é tudo. Caso contrário, por si mesmo não significa nada. Então, sem resumo hoje, tá bem? Sem resumo, nada para ganhar, você não receberá nada. Então, este será o último satsang que eu virei? Sim. Porque se eu não receber nada, que diabos estou fazendo aqui? Veja, essa é a natureza da sua mente, por favor, veja. Não estou recebendo nada, então por que eu deveria ir lá? Esse é todo o problema. É tão simples. Este único cálculo, se você removê-lo da sua vida, o que eu receberei? Se você remover esse cálculo, 90% do trabalho está feito, você entende? Outros 10% acontecerão por si só. Você conhece o jogo das cobras e das escadas? Muitas escadas, muitas cobras, jornadas para cima e para baixo acontecerão, mas uma vez que você alcance o último degrau, depois disso não existem mais cobras. Você apenas tem que tirar um, e você chega lá, não é? Mas nada mais de cobras para te comer? Isso é simplesmente assim? Se você simplesmente remover esse cálculo, o que eu posso ganhar? Depois disso, nada mais de cobras. É só uma questão de tempo, você chegará lá. Podemos remover o cálculo em tudo na sua vida. O que vou receber é removido, significa que você se tornará realmente sem fronteiras e absolutamente compassivo em sua vida. Não tem outra maneira. Você simplesmente tem que remover esse simples cálculo
porque essa é a chave para toda a sua mente e seu processo mental. Essa é a chave para toda a atividade que está acontecendo na sua mente. É tudo sobre o que eu vou ganhar, não é? Você simplesmente remove o plug, acabou. Então, estar é apenas natural. De que outra maneira ser? Você está apenas sendo agora. Você está perdendo seu ser por causa de muita atividade psicológica, não é? Sim? Você não pode tentar ser, não funciona. Você simplesmente tem que puxar esse plug, o que eu posso ganhar. Pelo menos o reduza. Se você não puder puxá-lo totalmente, apenas reduza isso e você verá, você será capaz de... A primeira coisa é entender a natureza de como a existência está acontecendo. Você pode olhar tanto para este quanto para o átomo, ou pode olhar para o universo. Se você quiser olhar para o universo, é complexo, é difícil, porque você não tem um assento na galeria, sabe? Não existe... Não é como um estádio que você pode sentar em algum lugar e observar todo o universo. É bem difícil. Você só pode ver em pedaços. Se você quer ver um átomo, ninguém nunca viu um átomo, sabia disso? Você sabia disso? Nem mesmo em um supermicroscópio de elétrons você não consegue ver um átomo. Observamos a sua atividade, mas nunca vimos um átomo propriamente dito. Mas o quebramos? Nós somos capazes de quebrar coisas que nem mesmo podemos ver. Esse é o nosso... Temos muito orgulho disso hoje em dia. Podemos quebrar qualquer coisa. Se nós podemos fazer ou não é algo questionável, mas nós podemos quebrar tudo o que quisermos. Até mesmo sem podermos vê-lo, nós podemos quebrá-lo. Agora, o que você vê e o que você não vê por si só é uma coisa muito incerta, no sentido de que... O que é isso que você pode ver? Neste momento, você pode ver minha mão? Sim. Você só pode ver a minha mão porque a minha mão bloqueia a luz. Se a minha mão não parasse esta luz, se ela permitisse que a luz passasse através dela, você não veria esta mão? Sim? Ou, em outras palavras, neste momento, o seu aparelho visual pode ver somente as coisas que bloqueiam a luz. Qualquer coisa que permita a passagem da luz, você não consegue ver? Antes de mais nada, você não consegue ver a própria luz? Você consegue ver a luz que está aqui? Não. Somente o que bloqueia a luz, você consegue ver? O que não bloqueia a luz, você não consegue ver? Muito ruim, não é? Você deveria ser capaz de ver todas aquelas coisas que permitem a passagem da luz, pois são coisas importantes, mas neste momento seu aparelho visual é treinado para ver, ou é capaz de ver apenas aquilo que bloqueia a luz. Portanto, todo o processo de ver a vida como ela é significa, em primeiro lugar, a evolução de um olho não pensativo, um olho livre de pensamento. Quando eu digo livre de pensamento, ele está livre da marca da memória. Neste momento, estes dois olhos estão muito carregados de memória. Veja, você pode notar que, se você vir um grupo de pessoas assim, se você casualmente olhar assim, se entre essas centenas de pessoas houver um rosto com o qual você esteja familiarizado, você verá que de repente esse rosto irá se destacar. Já notou isso? Já notou isso? Você está andando numa rua, há centenas de pessoas lá. Seu amigo está entre elas. Se você olhar aqui, somente o rosto deste amigo será mais evidente do que o restante dos rostos, porque este olho funciona com a memória. Quanto mais memória você tiver, melhor ele verá. Sem memória, ele não consegue ver. Memória significa um passado acumulado. Memória significa informação. Memória significa aquilo que não existe, mas que age como se existisse. As memórias são mais reais do que a realidade, não é verdade? Sim ou não? Veja, quero que você entenda. Tudo em sua vida é comandado pela memória. Não é só o seu pendrive.
tudo na sua vida. Quando eu digo memória, não é apenas o que você carrega aqui. O seu próprio corpo é um corpo de memórias. O porquê de, se você come uma banana, ela se torna um corpo masculino, e se ela come uma banana, ela se torna um corpo feminino, é simplesmente por causa da memória que o corpo contém, não é mesmo? A informação que está armazenada neste corpo e naquele corpo são diferentes. Com a mesma banana, ele se torna um homem, com a mesma banana, ela se torna uma mulher. Sim ou não? Ou vocês estão comendo diferentes tipos de bananas? A mesma coisa, a mesma comida, se você comer, ela se converte numa forma única. Em uma pessoa, ela se transforma em pele escura. Em outra pessoa, ela se transforma em pele clara. Como? A memória que você carrega. Você se lembra do seu tataravô? Você não lembra? Mas o nariz dele está posicionado bem na sua cara. O seu corpo se lembra, não é mesmo? Você talvez não tenha nenhuma ideia de quem ele foi, mas o seu corpo se lembra ainda hoje. Como seus antepassados eram 1 milhão de anos atrás, ele ainda se lembra, não é mesmo? Então, o que você chama de meu corpo é apenas um corpo de memória? E os olhos estão carregados de memória. Um olho que está carregado de memória, um olho que está corrompido pela memória, não consegue ver nada da forma que realmente é. Ele só verá as coisas como lhe for conveniente, pois o software está funcionando a partir de dentro. Ele não permitirá que você veja nada como realmente é. Isto é o que, tradicionalmente, chamamos de karma. Está em seu corpo, está em suas energias, está lá na maneira como suas reações químicas acontecem, está em seu cérebro, na sua mente, está em todas as coisas. Na própria energia física que você carrega, existe memória. Porque você verá que as energias de cada pessoa se comportam diferentemente umas das outras, simplesmente por causa do tipo de memória que elas carregam. Se você quiser se livrar disso, será um longo processo. E se você se livrar disso, o desmantelamento da personalidade e do corpo vão acontecer. Portanto, outra maneira é criar uma distância dela. Simplesmente mantê-la um pouco afastada. Quando você quiser brincar com ela, você brinca com ela. Quando você quiser desligá-la, você deve ser capaz de desligá-la. Portanto, para isso, é necessária uma visão exterior. Agora mesmo, seus ouvidos estão carregados de memória, seus olhos estão carregados de memória, sua língua está carregada de memória, porque se você nasceu em Karnataka, se você vai para o norte da Índia, a comida não é gostosa, porque a língua está carregada de memória? Sim ou não? Você já sofreu disso ou não? Você foi para o norte e eles falavam alu badi, alu moter, alu palak, alu parota, alu, 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 alu. Era o que eles falavam? Você não aguentou ficar lá? Como sua língua está carregada de memória, ela quer as mesmas coisas de novo, senão ela vai sofrer. Portanto, estar carregado de memória significa que um casulo do passado está te prendendo. Isso não permitirá que você nem mesmo se mova para o presente. Um casulo do passado lhe segura e você permite que ele faça isso. Porque você se sente seguro, ele cria um casulo. A segurança. Mas na segurança também existe prisão. Você estará realmente seguro se o trancarmos em um cofre, não é mesmo? Mas o problema é que você não pode sair. Esse é todo o problema. As paredes que você constrói como autoproteção também se tornam paredes de autoaprisionamento. Essa é a natureza da vida. Se você se tranca por dentro ou por fora, é a mesma coisa. Caso você não abra a porta, se alguém o trancou por fora ou se você se trancou por dentro, não há diferença. De qualquer forma, você está preso, não é mesmo? Pelo menos se alguém te trancou do lado de fora, você pode ao menos reclamar e gritar. Se você se trancou por dentro, você só pode ficar deprimido. Não pode nem mesmo gritar. Com quem você vai gritar?
Portanto, esse processo para o qual estamos olhando é que a memória deixa impressões por si só em todos os níveis, até o nível elementar. Dos 5 elementos que funcionam aqui, bem a partir daqui, o trabalho da memória começa. Então, quando pronunciamos a palavra karma, não é uma simples fórmula, ou não é como, sabe, as pessoas andam falando a teoria do karma. Nós não estamos falando sobre nenhuma teoria, nós estamos nos referindo a uma certa realidade. Karma significa memória, ação e memória. Uma ação do passado só existe em forma de memória, não é verdade? Sim? A memória não é apenas o que você carrega aqui. Cada célula do corpo carrega a sua própria memória. O motivo pelo qual um átomo se comporta diferentemente de outro átomo, embora ele tenha os mesmos ingredientes, é porque ele tem uma memória. Um átomo de hidrogênio tem um tipo de memória, um átomo de oxigênio tem outro tipo de memória. A não ser que você os misture, eles vão continuar a se comportar dessa maneira. Isso está em um círculo pequeno. Você está em um círculo um pouco maior, o universo está em um círculo muito maior, mas a mesma memória governa tudo isso. Então, quando nós falamos karma, nós não estamos falando de algum conceito ou de alguma filosofia, nos referimos a uma certa realidade que está encontrando manifestação em quem você é. O próprio formato do seu corpo é por causa da memória. Se uma ave come uma manga, ela se torna uma ave. Se uma minhoca come uma manga, ela se torna uma minhoca. Se você come uma manga, você se torna um ser humano. A mesma manga, quantas coisas ela está fazendo, dependendo dos tipos de memórias que carrega, não é? O que você chama de semente? Se você planta a mesma semente, se você planta uma semente no mesmo solo, aqui você planta uma mangueira, ali você planta uma macieira, no mesmo solo. Esta só vai produzir maçãs, aquela só vai produzir mangas. Eu sei que há uma foto de jornal onde, sabe, uma jaca se transformou em banana. Isso é diferente? Sim, você viu isso? Vocês são todos de Bangalore ou Devanali? Não? Vocês não viram isso? Um monte de bananas saiu de uma jaca por alguma razão? Isso é uma aberração? E isso aconteceu por causa de alguma hibridação? Não sabemos quem fez a mistura. Mas, essencialmente, se você, no mesmo solo, se você plantar uma semente de maçã e uma semente de manga, aquela só produzirá maçãs, esta só produzirá mangas, porque a semente é uma certa quantidade de memória, não é? Quer seja a semente de uma planta ou a semente de seu pai que entrou no ventre de sua mãe, é apenas memória e memória e memória, não é verdade? Isso é karma, e isso vem lá de trás. Até o nível elementar, tudo é memória. Somente o elemento puro está livre de memória. Então a ideia, quando começamos, nós começamos com o Bhutesha, porque essa é a coisa mais importante, que ele dominou os elementos, é por isso que nós o reverenciamos. Por que ele dominou os elementos? Ele tem um olho que não tem memória, um olho sem marcas, que vê tudo do jeito que é. Portanto, yoga essencialmente significa desenvolver um olho que não está contaminado pela memória, que simplesmente vê. Ele não vê as coisas da maneira como sua memória a perverte, ele simplesmente vê tudo do jeito que é. Esse olho verá aquelas coisas que não param a luz. Neste momento, estes dois olhos só conseguem ver o que para a luz. Se você começar a ver algo que não para a luz, isso significa que quão consciente estamos determinará quanto do seu destino você determina. Karma significa que você está fazendo. A sua vida é você quem está fazendo. Este é o maior empoderamento que você pode ter. Uma pergunta que gostaria de compartilhar é: nós conhecemos pessoas que somos destinados a conhecer ou é uma sorte do destino? Você acabou de se apaixonar por algo? Não, porque eu não quero perturbar o romance. Veja,
Olhe para isso dessa forma. Desde que você acordou hoje de manhã, até este momento, vamos deixar a hora de dormir. Desde que você despertou completamente, daquele momento até este momento. O seu corpo tem feito suas coisas, não é? Atividades físicas estão acontecendo, tanto externamente quanto internamente, acontecendo ou não. É por isso que estamos vivos, está acontecendo. Atividade mental vem acontecendo, atividade emocional está acontecendo, atividade de energia está acontecendo. Quanto dessas 4 dimensões de atividade você realizou conscientemente, do momento que você despertou até agora? Quanto você acha? Qual porcentagem? Qual porcentagem? Bem abaixo de 1%, acredite em mim. Quando você realiza atividades conscientemente, a menos de 1%, mais de 99% é inconsciente. Tudo parecerá acidental, não é? Tudo parecerá intervenção divina, porque 99% do tempo você está inconsciente. Faça uma coisa. Quando você dirigir hoje, para onde quer que você dirija, 99% do tempo, feche seus olhos e dirija. Você verá quantas pessoas você encontrará. Mas, se você dirigir com seus olhos abertos, totalmente consciente, você não encontrará ninguém assim com uma batida. As coisas vão acontecer de uma maneira completamente diferente. O quão consciente estamos determinará o quanto do seu destino você determina. Quão inconsciente você está determinará o quanto do seu destino é acidental. Tudo que é acidental, queremos atribuí-lo a alguma outra força em outro lugar. Não, isso deve parar. Devemos entender que somos nós. Não há outra força? Claro. Você não fez a criação, nem eu, ok? Você não criou essa criação, nem eu criei essa criação. Existe, mas essa é uma dimensão completamente diferente. E o que está acontecendo com você nesse momento é inteiramente a sua criação. De onde você vem, na Índia, é a única cultura no planeta que constantemente lhe disse que a sua vida é seu karma. Karma significa, é você quem está fazendo. A sua vida é feita por você. O que quer que esteja acontecendo, você pode ser capaz de descobrir logicamente porque é assim. Pode ser que você não seja capaz de descobrir, mas ainda assim você sabe de uma coisa. Se isso está acontecendo comigo, sou eu quem faço. Este é o maior empoderamento que você pode ter. Quando você entende que a minha vida sou eu quem faço, o que quer que tenha acontecido até agora, não importa. Como você fará o seu amanhã? Eu te pergunto. Se você claramente sabe, 100%, a minha vida sou eu quem faço, como você vai fazer o próximo momento? Como você vai fazer um amanhã? Como você vai fazer o seu futuro? Da forma mais bonita, não é? É isso que precisa acontecer. As pessoas aprenderam a usar energias para causar danos às outras pessoas. Este será o pior karma. Nunca faça mau uso disso. Alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém. Se a cada momento de sua vida você resolver o quebra-cabeça kármico, 90%, para os 10% restantes, eu estarei lá. Karma significa ação. Existem 4 tipos de ação: física, mental, emocional e energética. De todas essas coisas, a ação energética é a mais importante, e a mais duradoura, e a mais libertadora, se você usá-la da maneira correta. Se você usá-la da maneira errada, a ação energética, que é imprópria, pode ter muito mais impacto na vida de alguém do que as ações físicas impróprias, do que as ações mentais impróprias, do que as ações emocionais impróprias. Então, o que eu quero dizer com ações energéticas impróprias? Uma coisa é, infelizmente, eu tive que testemunhar algumas coisas que eu não gostaria de ter testemunhado. Certas pessoas tentando fazer mau uso de um pouco de flexibilidade na energia
que veio com uma certa prática de yoga ou com uma certa iniciação em especial. Existem algumas pessoas muito espertas que, quando você as inicia, quando acabam de receber aquilo, quando estão explodindo de energia, elas querem usá-la para outra coisa. Elas querem canalizá-la para impressionar os seus vizinhos, ou para ganhar algum dinheiro com isso, ou de alguma forma usá-la. Elas tentam fazer outra coisa daquilo que lhes foi oferecido para o seu bem-estar. Isso pode acontecer. Ou um exemplo melhor seria... Veja, há muitas maneiras de realizar uma ação negativa. Uma coisa é, digamos que você se senta aqui e pensa que alguém que você não gosta deve morrer. Ou você até pensa em como matá-lo. Isso tem um certo nível de impacto em você. Em outro nível, você tem um pensamento, mas não apenas um pensamento, uma emoção forte. Agora isso tem um impacto muito mais profundo sobre você. Você age de acordo com esse pensamento e emoção e, de fato, executa a ação. Então, isso tem um impacto muito mais profundo em você. Agora, você entende que, se você realizar essas ações, pode haver consequências, então você encontra outro caminho. Você encontra alguém que fará um certo tipo de ação energética, através da qual a pessoa que você não gosta morrerá. Existe toda uma ciência como esta. Um dos 4 Vedas é dedicado a isso. Isso é chamado de Atharvana Veda, onde se aprende a usar as energias em benefício próprio, em detrimento de outras pessoas. Você já ouviu falar de palavras como magia negra, voodoo e Billy Shunyam, e seja lá como chame, em que as pessoas aprenderam a usar as energias para causar danos a outras pessoas? Uma vez que você tenta influenciar alguém energeticamente, para algum benefício próprio, agora este será o pior karma, porque o impacto disso vai muito fundo em você, porque você está impregnando suas energias para fazer isso. Essa é a razão pela qual, mesmo para iniciá-lo em um processo simples como Shambhavi, estou lhe pedindo para dar este passo de ser uma mãe para o mundo, para que você nunca faça mau uso disso, você vê todos como seus. Porque a potencialização de energias tem que vir com um profundo senso de responsabilidade. A potencialização de energias tem que acontecer com uma dimensão mais profunda de inclusão. Sem inclusão, se você usar a energia, este será o pior karma. Portanto, aqueles que tiveram algumas mudanças dramáticas em suas vidas, por causa das iniciações, vocês devem tomar cuidado, devem tomar o máximo de cuidado para nunca tentarem usar essa habilidade de transformar para fazer outra coisa. Claro, alguns de vocês pensam que farão uma grande coisa curando alguém, intervindo na vida de alguém de alguma outra maneira. Não, este será o pior tipo de karma que você realizará, porque uma vez que você tenta usar suas energias e ainda é capaz de sentir raiva, você é capaz de traçar limites entre o que é você e o que não é você, entre o que é seu e o que não é seu. Quando essas coisas ainda estiverem presentes, você nunca jamais tente fazer nada energeticamente, porque esse será o karma mais impactante que você realizará. Essa é a razão pela qual, para iniciá-lo até mesmo na prática básica de Shambhavi, você deve se tornar uma mãe para o mundo. E essa também é uma maneira fantástica de superar o seu karma. Se a cada momento de sua vida, se você vive com uma emoção inclusiva de ser uma mãe para o mundo, não discriminando entre o que é seu e o que não é seu, agora você não pode deixar de discriminar o que é você e o que não é você, mas pelo menos o que é seu e o que não é seu. Se você remover isso, você resolveu 90% do quebra-cabeça kármico.
Acredite, 90% de todas as dimensões do karma, você resolveu esse quebra-cabeça? Para os 10% restantes, eu estarei lá. Quando se trata destes aspectos da vida, terminologia não é uma questão de semântica. Quando você diz sou uma alma confusa, uma alma não pode ser confusa. Você é uma mente confusa. Por que é tão importante corrigir isso? Porque se você não entende a distinção entre uma coisa e outra, suponha que você vá a um médico, porque tem um problema cardíaco e você diz: doutor, meu fígado está me dando trabalho. Ele vai cuidar de outra coisa, sabe? Não é? Então é muito importante. Não é uma questão de semântica, não é apenas uma questão de procurar picuinha. É apenas assim. Você tem um problema no coração, mas vai a um médico do fígado. Isso não vai ser uma solução, isso vai trazer ainda mais problemas, porque de qualquer forma, uma vez que você vá até ele, ele vai fazer uma cirurgia no seu fígado, você tendo problema no fígado ou não. Isso faz parte do negócio, certo? Então é muito importante. A sua alma não pode ser confusa. E antes de tudo, não fale sobre alma, porque isso ainda não faz parte da sua experiência. E se você fala de algo que ainda não faz parte da sua experiência, para ser bem direto, equivale a mentir. Portanto, essa é a primeira coisa que você deve fazer, você deve parar de mentir. Não fale de nada que ainda não seja uma realidade para você. Pode ser dito na Gita, pode estar escrito nos Vedas, todo mundo pode estar falando sobre isso, não importa. Não é verdade para você, você não fala sobre isso. Você não fala sobre alma, não fala sobre céu, não fala sobre Deus, porque ainda não é uma realidade para você. Se você não falar sobre essas coisas, um certo anseio vai surgir dentro de você que vai te levar até lá. Se você falar sobre isso, você vai se satisfazer com fofoca e a coisa real jamais vai acontecer para você. Você vai se satisfazer com a fofoca. Fofoca é algo muito satisfatório, sabe? Sim? Sim. Muita gente evita a realidade, apenas fofocando. Muita gente evita a realidade apenas assistindo a um filme. Filme é a fofoca de alguém, não é? A história de alguém. Não sou contra isso. Mas estou dizendo, se você usa isso para aprimorar a sua vida, tudo bem. Se você usa isso para evitar a sua vida, é um problema sério, não é? E muita gente está usando isso para evitar a vida. Sabe, você não precisa fazer nada na sua vida. Você vai, se senta numa sala escura, compra um balde de pipoca. Alguém vai amar, alguém vai brigar, alguém vai viver, alguém vai fazer de tudo. E você só precisa comer pipoca e as coisas acontecem. Você pode chorar, pode rir, pode sair dali e acabou. E ainda avisam você quando termina. Hoje em dia eles não colocam mais fim. Você que tem que perceber que acabou. Houve um tempo em que aparecia fim. Então, caso você não percebesse, talvez você ficasse até a próxima sessão. Então, não se engane. Isso é, o mínimo que você pode fazer por si mesmo é não se enganar. Se você também não enganar os outros, a vida ao seu redor também vai melhorar de forma fenomenal, mas isso eu deixo para você. Ok? Essa é uma decisão sua, mas pelo menos com esta única pessoa, seja 100% verdadeiro, sem papo furado. Você deve fazer isso porque essa pessoa merece e você deve isso a si mesmo. Que pelo menos com este aqui, não sei em que tipo de situação social ou outras situações você está, se pode ou não parar de enganar os outros. Se você fizer isso, também poderá construir uma vida fenomenal ao seu redor. Se você conseguir fazer isso ao seu redor, ótimo, você vai construir algo maravilhoso. Se isso não for possível, pelo menos com esta única pessoa, não engane esta pessoa. Pelo menos com esta 100% verdadeiro. Então isso é simplesmente porque houve um tempo em que essa cultura era um ambiente espiritual vibrante.
Daqueles tempos para cá, é uma condição muito empobrecida hoje. Aquele vigor espiritual se foi, mas o jargão ainda está flutuando por aí. Onde quer que você vá, as pessoas estão falando de alma, átma, paramatma, isso, aquilo. O jargão ainda flutua na linguagem comum e nos ambientes comuns, embora o fogo tenha se apagado. Por causa disso, de certa forma, poderia ser uma influência positiva, mas também é uma influência negativa, porque você está falando sobre as coisas mais elevadas de forma mundana. Então, tudo de mais elevado apenas morre. Só de falar como se fosse fofoca. As pessoas discutem a Gita na cafeteria. As pessoas, não tem nada de errado com a cafeteria. Estou dizendo que não é com o foco necessário ou a santidade necessária. Santidade não no sentido de elevar isso a algum lugar. Santidade no sentido de que se for colocar a mão no leite, você se certifica de que suas mãos estejam limpas, não é? Porque caso contrário vai estragar. É exatamente assim. Se você quer colocar as mãos em algo, antes disso, um pouco de cuidado. Senão, você vai se tornar uma alma confusa, o que é impossível. Mas você acha que é real. Mente confusa, possível. A mente só pode ser confusa. Se alguém tem uma mente clara, deve ser um fanático. Entende? A natureza da mente é a confusão. Essa é a beleza dela. Está sempre confusa porque não consegue entender nada, mas pode reunir tudo e refletir sobre isso. Infinitamente. Essa é a natureza da sua mente lógica. A mente sempre será confusa, a não ser que você seja um idiota de visão única, ou um fanático. Caso contrário, a mente será confusa. Uma mente confusa é bom. Se você sabe como organizar sua confusão, se sabe como lidar com sua confusão, se sabe como aumentar a enormidade da sua confusão conscientemente, se consegue lidar com sua confusão conscientemente, a mente é um instrumento muito produtivo. Se você está procurando uma mente que não seja confusa, você pode fazer uma cirurgia cerebral. Pode remover metade dela, não haverá confusão. Cristalina. Quanto mais inteligente você for, mais vai se questionar, mais vai se confundir com tudo. Quanto mais profundamente você olhar para a vida, mais confuso você vai ficar. Isso é bom. Só alguém que não olha para nada, quem tem uma visão paralela, ele tem certeza absoluta sobre tudo. Então você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não existe muita diferença entre os dois. Então agora, sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão a seu favor. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente virou um bloco de concreto que tem certeza de tudo. Caso contrário, se você está constantemente percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque ela está sempre recebendo muito mais do que pode processar. Tanta informação. Tudo o que você vê, se você olhar um pouco mais cuidadosamente, só nesta sala você pode enxergar tantas coisas que nunca imaginou serem possíveis na sua vida, entende? Se observar apenas uma coisa, isso já acontece, simples assim. É só que as pessoas olham assim e não veem nada. Se prestarem atenção suficiente em uma única coisa qualquer, você verá que uma simples formiga pode manter seu foco pelo resto da vida, tem tanto ali. Então tudo ao seu redor, se você prestar atenção suficiente, tem tanta informação, nenhuma mente jamais poderá processar tudo. Só uma mente desatenta. Acha que sabe de tudo, uma mente atenta, está sempre se questionando e confusa com cada pequena coisa do universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer por causa da sua confusão. Você precisa entender se está constantemente confuso. Isso significa que você tem uma inteligência funcional. Sim. Então, uma vez que você separou sua alma e sua mente, uma alma que não existe na sua experiência, a mente está recebendo coisas demais de todos os lados o tempo todo, sem fim, em vigília e no sono. Os 5 sentidos estão sempre percebendo, sem parar. A maioria das pessoas não está atenta a isso, então a vida dela se torna estagnada e entediante. Confusão significa que ainda existe possibilidade. Conclusão significa morte.
Então, não tente concluir e se livrar da confusão. Confusão é bom. Agora não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca, na história da humanidade, ninguém conseguiu entender a natureza da criação, a natureza da vida em sua mente. Você pode se tornar vida, de conhecer a vida, mas nunca vai entender a vida. Entenda isso. Nunca, jamais. Você vai entender a vida, mas se você se tornar um pedaço absoluto de vida, vai conhecer a vida pelo que ela é. Portanto, a única maneira de conhecer a vida é se tornando uma. Você é uma? Você é uma alma? Você é vida? Você é vida ou não? Você é. Então torne-se isso. Neste momento você não é uma vida. Você é um amontoado de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaço do que a vitalidade que você é. Então você não está se experienciando como um pedaço de vida. Você está se experienciando como um amontoado de pensamentos, emoções e qualquer outra coisa. Essa é uma percepção errada, porque você está vivo, você pode pensar. Entende? Não é porque você pensa que você existe. É porque você está vivo que você pode pensar, se quiser. Mas agora o processo do pensamento ficou tão compulsivo que as pessoas acham que isso é mais dominante, ou é predominante a vida. Não é assim. Não é seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos, se o pensamento de alguém está tão, como dizer, focado em uma única coisa na vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre, simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo mental confuso. Esse processo mental não vai proteger você, mas se o pensamento de alguém é assim, absolutamente conectado a uma única coisa e só a isso, um pensamento focado. Esse pensamento pode dar a você muita proteção, muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas agora você não está nesse estado, então é melhor usar uma ferramenta simples. E não precisa se preocupar que alguém vai afetar você. Você precisa entender que se você se protege, também pode se proteger do bem-estar. Entende? Então a proteção deve ser tal que só o que não é necessário para você seja filtrado. Você precisa de um filtro, não de um muro. Sim, se construirmos um muro ao seu redor, isso vai proteger você da própria vida. Muita gente faz isso. Querem se proteger da morte e do perigo, mas o que conseguem é se proteger da vida, nem a vida os toca, de tão seguros que estão. Não seja assim, a vida deve tocar você. Mesmo que a vida te sufoque, é melhor do que permanecer intocado pela vida. Obrigado. Você deve procurar por aquelas coisas que irão elevar suas potencialidades e não diminuir suas potencialidades. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Porque a maior fábrica de químicos desse planeta está aqui. Isto é, você se tornou flexível. Esta flexibilidade, nós começamos a trabalhá-la primeiro no seu corpo. Depois, ela deve estar em todos os aspectos da sua vida. A sua estrutura física, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional, a sua estrutura kármica. Tudo deve se tornar flexível, de forma que se torne o que for necessário ser, que não está emperrado sendo desta ou daquela maneira. Então, yoga como um processo, yoga como um método, yoga como uma tecnologia, yoga como uma ciência é essencialmente para quebrar as limitações de uma certa concretização que acontece, a qual chamamos de personalidade. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadhguru.
se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadhguru. Conheça nosso curso clicando botão a seguir ou no link que está na descrição desse vídeo e saiba mais.